Salve galera do YouTube! Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre Angular, mas dessa vez a gente vai trocar uma ideia sobre construtores no Angular. Eu quero passar um pouco de alguns tópicos avançados, né, de gestão de dependência, né, porque os construtores do Angular é onde a gente faz toda essa gestão aí da ingestão de dependência do Angular. Porém, o Angular migrou essa maneira de fazer. Eu quero mostrar algumas formas de trabalhar com injeção de dependência. E eu imagino que você vai acabar gostando aí até o final do vídeo. Inclusive, alguns assuntos avançados a gente vai trocar uma ideia também. Beleza? Entender sobre os modificadores de injeção de dependência, quando eu preciso ter uma injeção de dependência única para o meu componente, a gente vai entender esses conceitos, porque eu já passei por entrevistas onde me perguntaram isso, então a ideia aqui é facilitar para todo mundo, beleza? Antes de seguir com o vídeo, não esquece, por favor, me segue nas minhas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e também clica no sininho, valeu? Manda um salve lá no LinkedIn, lá no Instagram, que eu vou lá, a gente troca uma ideia lá e solta uns conteúdos maneiros lá todo dia lá também, valeu? Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa aula, deixa eu cair aqui pro meu canto. Isso aqui é um projeto que eu criei do zero, tá, gente? Então eu tenho um App Component aqui, esse projeto ele é inteiro standalone, tá? Então o nosso App Component standalone true aqui. O que que eu criei até agora? Eu tenho aqui uma service, que não tem nada além de uma service com um valor aqui dentro, onde eu vou explicar a questão de instâncias de service e essas fitas, beleza? E eu também tenho um componente que eu criei que chama exemplo component, né? Seletor exemplo comp aqui. Só para exemplificar. Como o meu componente é standalone true, quando eu vou utilizar ele dentro do app component, eu preciso usar ele no imports aqui. Aí eu consigo chamar ele aqui dessa forma. Então, o meu app component, a única coisa que ele tem é esse componente chamado aqui e está com o construtor vazio. E agora a gente vai trocar uma ideia sobre injeção de dependência, né? Então eu tenho meu estou no app component e esse aqui é o meu exemplo component, né? Deixa eu só voltar lá para mostrar lá, ó. Estou no exemplo component, então ele gera esse carinha aqui. Top? Gente, esse erro que aparece aqui embaixo aqui é da extensão que eu tenho da Livelo, cara, ó. Opa, vou desligar todas as extensões e bum, erro sumiu, cara. A Livelo nunca arrumou isso, nem sei o que que tá assim. Mas vamos lá. O que que acontece, gente? Como que eu faço para me utilizar uma injeção de dependência? Eu tenho aqui o exemplo service e ele tem esse injectable aqui do Angular. Para quem não sabe, o injectable do Angular, quando eu utilizo esse provided de root aqui, o que eu estou fazendo é que eu estou adicionando no gestor de dependência, no gestor de dependências do Angular, esse exemplo service aqui. Então, quando você build o app, ele vai entender esse injectable provided in root e aí ele vai adicionar como se fosse no providers do app module, beleza? Antigamente era assim, depois que veio o Injectable, ok? Então é isso que esse cara está fazendo. Então eu vou dar alguma ideia aqui bem simples. Injeção de dependência a gente já está acostumado. Então eu venho aqui no construtor, por exemplo, aqui, ó. Aí eu tenho aqui private, exemplo, service, beleza? Eu não preciso adicionar nada aqui no meu componente por causa daquele provider de root, que ele adiciona como se fosse no módulo principal aí do Angular, ok? Para mim conseguir usar esse cara, olha, eu vou pegar o valor dele aqui. Esqueci de mudar de private para protected, então agora eu vou pegar o valor dele aqui, ó. Exemplo service.valor, ok? Quando eu olho na minha service aqui, ó, no meu exemplo service, você está vendo que ele só tem esse valor aqui com o nome de instância padrão. Então, se eu chamar ele aqui dentro, deu erro. Deu erro no meu exemplo service. Deixa eu só entender o que eu aprontei aqui. Exemplo service, app.component, exemplo service. Tá com o provider de root, tá? Aqui eu não tô chamando. Ah, agora eu acho que eu tinha esquecido de salvar algum arquivo. Então, olha lá, olha. Estou no App Component e no App Component ele capturou o nome e instância padrão que vem dentro do meu valor, que está dentro do meu exemplo service, beleza? Joia. Agora vamos supor o seguinte: se eu pegar esse exemplo service aqui, vamos supor que por algum motivo ele não seja injetado aqui nessa classe. Eu não vou adicionar ele em nenhum gestor de dependência do Angular. Então, vou comentar esse cara aqui, ó. Vou comentar e vou salvar. Ele vai dar o erro que a gente estava vendo lá. R3 Injector Error, beleza? Porque a gente não adicionou ele em nenhum provider, a gente não disse para o Angular na onde que ele ia funcionar. Porém, quando a gente faz isso, dependendo do nível do projeto, né, você pode ter algumas coisas aqui, né? Se eu não me engano, eu uso bastante isso aqui para NG Control quando eu estou trabalhando com meus componentes. Então, eu vou dizer que essa injeção de dependência ela é opcional. E aí, quando eu salvo, deixa eu voltar aqui e salvar. Not read property of null, beleza?
Porque ele tá dando esse erro, porque aqui eu tô tentando ler um valor que não foi injetado, né? Que é esse cara. Mas deixa eu vir aqui. Vou vir aqui e vou dizer que. Opa, pode ser que ele não exista. E aí ele não deu erro, ó. Ou seja, aquele ele é um modificador de ingestão de dependência do Angular, beleza? E agora, só dando um outro exemplo aqui, ó, eu vou voltar esse cara para funcionar. E quando eu volto ele para funcionar, eu tenho que importar um inject, tá bom? Quando eu volto para ele para funcionar, vem o nome instância padrão aqui, porque dessa vez ele injetou aqui dentro do exemplo service. Então a gente tem o valor padrão do nosso componente. O que eu quero mostrar com isso? Que a gente tem alguns modificadores. Então, quando a gente fala que alguns construtores no Angular não serão mais necessários, eles têm que ser capazes de suportar esse tipo de recurso. Depois a gente vai mostrar como que funciona isso, beleza? Então eu tenho aqui esse cara como optional protected exemplo service, exemplo service. Top. Legal. Porém, o Angular, por, né, num tempo passado aí, a gente conseguiria trabalhar com alguns modificadores assim, né, com alguma injeção de dependência de um jeito até um pouco diferente. Olha só, eu vou vir aqui no Protected, exemplo service, que ele é do tipo exemplo service, beleza? Tá dando um erro porque eu tô pondo exatamente o mesmo nome. E vamos supor que ao invés de eu ter o exemplo service aqui, eu tivesse aqui, por exemplo, o injector. Olha só, injector do Angular Core. O que é o injector? Ele é basicamente o responsável por gerenciar a injeção de dependência do Angular, beleza? Então, olha isso, ó. Eu vou vir aqui e vou dizer que esse cara é do tipo exemplo service, pode ser null também, ok? E ele está dando um erro dizendo que eu tenho que inicializar ele aqui. Então, olha isso, exemplo service ponto igual a injector.get. A gente tem essa função get. E aqui dentro, olha só, exemplo service. E isso aqui já é a mesma coisa que eu passar o exemplo service no construtor. Olha a instância padrão funcionando aqui, ó. Beleza? Top, né? Então isso aqui era uma maneira que a gente tinha de trabalhar com injeção de dependência. É interessante chamar o injector ao invés de colocar a própria instância aqui, na minha opinião, não, muito interessante. É você já trabalhar direto com a instância ali. Mas em alguns casos o injector ele faz sentido ainda. Olha só como que é isso aqui. Eu vou criar um novo arquivo que será o nosso base component.typescript, beleza? Vamos supor que eu, pelo menos, tenho esse costume de deixar algumas implementações numa classe abstrata e herdar essa classe abstrata em alguns componentes para ter ali um certo padrão ali. Então eu vou vir aqui no base component, beleza? Antigamente no Angular, até para classe abstrata, então abstract class, a gente precisava ter o component aqui em cima com o template vazio, assim, ó. Porém, agora a gente não é mais necessário fazer isso, ok? E por que eu falo que em alguns casos fazia sentido? Vamos supor que nesse componente aqui no base component, você tem um construtor e nesse construtor você tem duas coisas. Você vai ter o router, olha só, o router para mudar de rota e o nosso exemplo service aqui, ó. Dá um nome menor aqui. Exemplo service. Então eu tenho duas dependências aqui dentro, exemplo service e o router, ok? No meu app component, se eu visse aqui e falava assim, ó, eu vou estender o meu base component, aí automaticamente o TypeScript já ia chorar, dizendo que eu preciso fazer um super aqui. E o super estaria errado, porque para mim conseguir puxar o super aqui, eu teria que passar as mesmas dependências que o meu base component exige, que é o router e o exemplo service. Porém, gente, se eu não utilizar o service, eu tenho que vir em todos os componentes que estende o meu base component, a minha class base component, e jogar as dependências. Então, olha só, eu tenho o router e o exemplo aqui, sei lá. Exemplo, vou dar um nome só de exemplo agora. Exemplo service, beleza? Aí eu venho aqui no meu super, que basicamente o super, ele é o construtor da minha classe base. Router e o exemplo. Aí ele vai parar de dar erro e vai funcionar numa boa. Então, nesse caso, no passado, eu achava interessante trabalhar com o injector. Porque se eu venho na minha base component aqui e adiciono uma nova injeção de dependência aqui dentro, eu tenho que passar por todos os componentes que utilizam o meu base component e alterar essa injeção de dependência, né? Para que eu consiga, para que não dê erro, para que ele supla todas as dependências do meu base component. Então, o exemplo que eu estou dando é basicamente, imagina que eu estou aqui
Aí eu adiciono aqui, olha só, eu quero também o Active Route aqui, Activated Route, beleza? Ele já vai dar erro no App Component, então eu teria que passar pelo App Component, mesma coisa, adicionar aqui o Activated Route para passar para o Super. Nesse caso, eu só tenho o App Component que está herdando o Base Component. Mas imagina um sistema grande, onde você tem vários componentes que estão herdando essa classe. Aí você imagina o saco que é você mexer no seu Base Component, quando você precisa adicionar simplesmente, às vezes, um service de log, cara. Olha o BO. Então, nesses casos, eu achava interessante utilizar a abordagem do injector. Veio aqui, passo o injector. Essa abordagem do injector ela não é nova, tá, gente? Faz tempo já que ela está disponível. E aí, no meu base component, a única coisa que eu vou pedir para ele, que eu venho aqui, ao invés de pedir essas três dependências, eu venho aqui e exijo o injector, beleza? Quando eu exijo o injector no meu base component, vamos supor que aqui dentro, olha, eu teria aqui, ó, protected route do tipo route. Eu também teria o protected exemplo service do tipo exemplo service. Aí aqui ficaria this.route é igual a injector.get router, beleza? Ponto e vírgula. Ah, eu deixei com o nome de route ali, é router. Beleza? Excelente. E agora this.exemplo service é igual ao injector.get. E aí, no meu injector.get, eu pego o exemplo service. Qual que é o que eu acho interessante dessa abordagem? Quando a gente utiliza essa abordagem aqui, o meu app component, ele vai passar o injector, beleza? Se eu vim aqui no meu base component aqui agora, vou até comentar esse cara aqui. Se eu venho aqui, ele deu erro, né? Porque eu declarei um exemplo service lá no meu base. Se eu venho aqui no meu base component e descubro que eu vou precisar de um outro negócio, olha só, private activated route do tipo activated route, beleza? Eu não preciso trabalhar nos componentes que herdam o meu base component, porque nesse caso eu vou vir aqui activated route igual a injector.get activated route. Então nesse caso eu acho que faz sentido sim a gente trabalhar com o injector do Angular. Mas a questão é o seguinte, olha só, eu estou usando meu exemplo service, né? Ele está sendo declarado ali. Eu posso tirar isso aqui porque isso está acontecendo na minha classe base aqui. E agora? E se eu no exemplo service, o meu exemplo, a minha service, vou nela agora, ela tiver alguma configuração que ela só vai ser injetada quando eu estiver em produção, quando eu estiver no ambiente de desenvolvimento, eu vou utilizar uma outra instância, pode dar pau essa ingestão. Então eu vou salvar aqui e vai dar erro, ó. Já começou a dar erro, tudo já ficou, já sumiu aqui. Então quando a gente utiliza o get, nesse caso o injector.get, a gente precisa passar alguns parâmetros. Então olha só, eu vou pegar inclusive esse cara, vou mandar para baixo, nosso exemplo service. E aí eu tenho que dizer o seguinte, quando não encontrar o exemplo service, ele vai retornar null, beleza? Por causa disso, ele já vai dar um erro, porque o nosso exemplo service não está dizendo que ele pode ser null. Então eu vou passar aqui que ele também pode ser null. E aí ele não vai ficar chorando pra gente. E aí eu dou uma vírgula aqui, eu tenho algumas opções, olha só. Eu posso vir aqui, deixa eu só encostar, e dizer que ele é optional, true. Quando eu faço isso, o erro some. Eu acreditei que o erro ia sumir. Ele tá dando erro no activated route aqui. Vou remover o activated route, porque deixa só o router aqui, porque para exemplificar vai funcionar. Beleza? Então, olha só. Eu estou dizendo que o exemplo service agora ele pode ser opcional. Como ele está, não estou configurando ele em lugar nenhum, ele vai funcionar numa boa. E se eu dou uma vírgula aqui, eu tenho host, eu tenho self e skip self, que são modificadores da injeção de dependência que a gente vai dar uma olhada um pouquinho ali na frente. Um deles ali, só para dar uma ilustrada a mais no tutorial, beleza? Então eu tenho aqui agora o optional true, e ele funciona dessa forma. Então essa aqui era a vantagem do injector para mim. Porque se você está numa base que herda o base component, você manda só um injector lá para dentro e toda vez que você tiver modificar o seu base component, o injector já vai estar lá e você resolve tudo com o injector. Então isso para mim já era uma solução interessante do Angular. Porém, a partir do Angular 14, sim, a gente está hoje no 16, e a partir do 14 já existiu uma função que é chamada de inject. E essa função, ela pega do contexto de injeção de dependência e busca uma dependência para você. Então, olha só como que ela funciona. Ao invés de eu declarar o router aqui em cima do jeito que eu estou fazendo, eu já jogo um igual aqui e puxo um inject aqui
e passo o router aqui. E quando eu faço isso, eu não preciso mais desse cara aqui. Como eu não preciso desse cara e eu estou usando o igual, eu posso vir aqui e apagar. Olha isso, olha a sintaxe como que está ficando. Já começou a ficar interessante. E agora o nosso exemplo service, que ele está aqui desse lado, eu vou utilizar da mesma técnica. Então eu vou fazer inject, e quando eu faço o inject, eu vou passar o exemplo service, igual está aqui embaixo. Mas aqui embaixo ele tem o optional true. Vamos entender como que eu faço isso, comentar aqui, né? Utilizando o inject. Então aqui é o segundo parâmetro aqui. Eu vou aqui abrir um objeto e eu tenho lá, ó, host, optional, self, mesmas paradas, ó. Vou dizer que o optional dele é true e vai funcionar do mesmo jeito. Quando eu faço isso, vocês concordam que eu não estou utilizando mais o injector? Se eu não estou utilizando mais o injector, eu não preciso do meu construtor. Se eu não preciso do meu construtor, peraí que deu algum erro. Ah, no App Component. Se eu não preciso mais do meu construtor, eu tenho que chamar um construtor vazio. Porém, na minha classe base, né, na minha classe base, eu tinha um construtor nela simplesmente para me suprir os dados da minha. Quer dizer, no meu App Component eu tinha um construtor nela simplesmente para me injetar as dependências da minha classe base, que era o injector. Agora eu não preciso nem mais do próprio construtor. E agora ficou dessa forma. Estou no App Component, está funcionando. Não apareceu nada ali porque eu não registrei esse cara aqui. Na hora que eu registrar ele, eu vou salvar. Opa, tem que importar o injectable aqui. Quando eu salvo, olha só, instância padrão está funcionando. Então, a partir de agora, o Angular ele começou a funcionar de uma forma mais inteligente ainda, cara. Ficou muito mais tranquilo, na minha opinião, de trabalhar com o inject nesse caso. Quando eu utilizo isso aqui, ó, deixa eu remover, eu posso utilizar o inject direto. Quando o inject ele tem esse optional null aqui, ele já diz que ele pode retornar um ou null ali. O quando eu olho no route aqui, ele já é o router direto, ele não tem o ou null. Então ele já é mais inteligente ainda. Olha que interessante isso. E agora vamos dar uma pincelada em outra coisa. Eu estou aqui no meu exemplo component aqui agora. E se eu precisar do meu service aqui? Então eu vou vir aqui, ó, exemplo service, ok, é igual a inject. Vou declarar ele como protected. Sempre coloco protected quando para garantir que ele seja usado só dentro da minha classe. Exemplo service, beleza? Salvei aqui dentro. E aqui na frente, eu vou pegar o meu exemplo service ponto valor. Então a gente olha que está escrito instância padrão e instância padrão. A questão é que o Angular, por padrão, a gestão de dependência do Angular trabalha de uma forma singleton. Então, quando eu registrei o meu service com o provider de root, ele gerou uma instância só. Então, se eu estou no exemplo component e exige uma gestão de dependência, igual eu estou fazendo aqui, usando exemplo service, ele está pegando a mesma instância que ele provê lá no app component. Uma prova disso aqui, ó, eu vou gerar um construtor aqui. E dentro desse construtor eu sou obrigado a chamar o super agora, porém eu não preciso passar nenhum argumento. E aí eu vou dizer o seguinte, tá lá no meu base component, né? Então ele já foi declarado lá. This.exemploService.valor é igual, aí ele não vai ter nada disso. Inclusive, eu vou lá no meu base component aqui, vou tirar o true, só para facilitar o tutorial aqui. Beleza? Ponto e vírgula, e é nóis. E agora, eu estou aqui no exemplo service, eu vou colocar no valor aqui, ó. Estou no app component, só para provar para vocês que é uma instância só para todo mundo. Quando eu faço isso, olha só, estou no app component. Quando eu faço isso, eu estou usando a mesma instância que todo mundo está usando. Então, se eu editei o valor do meu exemplo service, ele vai ser o mesmo valor editado nos dois. Olha isso, ó. Estou no app component, estou no app component. Beleza? Inclusive, ele está dando um erro aqui, aquele outro erro ainda, mas não tem problema. Para o exemplo, não vai mudar nada. Estou no App Component, estou no App Component. Só que aqui eu estou no exemplo Component. Como que eu faço no Angular para me recuperar uma instância minha? Tem uma maneira muito simples de fazer isso, que eu estou aqui no exemplo. Eu vou adicionar aqui no Providers do meu componente o exemplo Service. Quando eu faço isso, olha isso, ó. Agora ele está como instância padrão aqui no exemplo Service, porque eu tenho uma instância só minha dentro do exemplo Service, entendeu? E agora vamos supor que eu não quero pegar a instância minha, eu quero pegar a instância anterior à minha. Como que eu faço? Como aqui para mim pegar a instância anterior é só não passar o providers, né? Eu acho que ficaria mais fácil. Mas eu quero pegar uma instância principal, a de todo mundo. Então eu posso vir aqui no inject e passar também por exemplo, um host. Se eu passo o host, ele vai pegar a instância principal, ó.
true. E quando eu salvar, ele vai manter aqui o instância padrão. Essa instância aqui não é a instância que está no meu app, tá? Ele tá dando erro aqui do... Esse cara, deixa eu tirar que tá me irritando. Essa aqui não é a instância do meu exemplo component, ela é a instância geral, é a instância de todo mundo. Tanto que se eu vim aqui agora no meu exemplo component, ao invés de eu falar host, eu vou falar assim, ó, pula eu. Então você tem o skip self, beleza? Que eu tô dizendo, pula esse cara e vai pro pai desse componente. Aí ele vai voltar no estou no app component. Então eu tô pegando a instância do componente que tá um nível acima desse exemplo. Então dessa forma, gente, a gente consegue sacar aqui o inject e o injector, né, do próprio injetor de dependência do Angular, consegue substituir algumas práticas que a gente tinha no construtor. Porém, quando a gente utiliza o inject, a gente tem uma sintaxe mais enxuta, seu componente fica melhor e é muito mais fácil de lidar com as dependências, né? Lembrando que o inject ele não precisa ser chamado numa classe que tem um decorator component. Ele vai chamar dentro, você pode criar uma função arrow, por exemplo, e chamar e dentro dessa função arrow ter um inject, né? Eu acho que é um exemplo até um pouquinho complexo aqui, mas vamos lá. Você pode chamar dentro de uma função, você pode ter uma função arrow fora da sua classe, dentro da sua função arrow ter um inject, e quando você chamar a sua função arrow dentro de uma classe que tem o decorator do component, ele vai usar, né, por causa de ser uma arrow, ele vai usar o contexto da sua classe que tem o decorator e ia funcionar. Então, uma das maiores vantagens que eu vejo disso aqui é a gente não precisar ter coisas muito grandes. Olha só, aqui eu tenho um construtor, que quando eu tenho um construtor eu sou obrigado a chamar o super, mas se eu não fosse fazer essa alteração, ou se eu fosse fazer essa alteração no ng ou init, ou se, por exemplo, eu vou fazer essa alteração aqui, ó, eu acho que se eu fazer aqui tem chance de dar pau. É, ele não vai aceitar eu setar o valor aqui, lógico que não, né? Mas enfim, se eu fosse fazer essa alteração no init, eu não precisaria nem ter construtor. Então, antigamente a gente ficava amarrado a sempre ter um construtor por causa das injeções de dependência do Angular. E hoje a gente não precisa mais, graças ao nosso queridíssimo Inject, que ficou muito mais fácil de trabalhar dessa forma, beleza? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. É um vídeo mais curto, mas era só para passar uma ideia de como que funciona a injeção de dependência do Angular e dar uma pincelada nesse novo recurso. Nem é tão novo assim, né? Mas enfim, gostou da ideia? Deixa o like no vídeo, deixa seu comentário se você já utiliza o Inject. O que você acha dessas abordagens que eu passei aqui hoje? Me segue nas redes sociais, tamo junto, até a próxima.